Olá, começa agora o primeiro episódio do Conexão Espírito Santo, um programa realizado pela parceria dos escritórios LBS Advogados e Moreira Melo Sociedade de Advogados, cujo objetivo é discutir temas jurídicos e de atualidades. Meu nome é Isabelle Grangeiro e eu conduzirei o programa de hoje. Hoje estão aqui conosco o advogado Ricardo Carneiro, da LBS Advogados, e o advogado André Moreira, da Moreira Melo Sociedade de Advogados, que vão discutir temas relacionados à justiça do trabalho, tanto em Espírito Santo como em Brasília, e também atualidades. Bem-vindos! Mas antes, vamos ao giro de notícias. Prevent Senior obrigou o uso de remédios sem comprovação, afirma a advogada Bruna Morato, que prestou depoimento na CPI da Covid. A campanha Fora Bolsonaro confirmou 81 atos em 76 cidades e 10 países para o dia 2 de outubro, em mais uma jornada de mobilizações por vacina no braço, comida no prato e Fora Bolsonaro. Prévia da inflação em setembro tem a maior alta desde o ano real e chega a 10% em 12 meses. Agora eu queria saber do André se ele acredita que a alta da inflação e os escândalos recentemente divulgados do governo Bolsonaro vão impulsionar os atos no dia 2 de outubro. O que você acha, André? Essa é a nossa expectativa, Isabelle. Aliás, um abraço, Isabelle, Ricardo. A gente está fazendo aqui o nosso primeira conversa de muitas e queria dizer que sim, essa é a expectativa que a gente tem. A gente vai ter ato aqui em Vitória, vai sair da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Às 14 horas, a organização do ato chamou para reunião, e eu acho que, de novo, a gente tem um motivo para reorganizar as pessoas contra Bolsonaro, né? A CPI tem cumprido um papel importante em mostrar o que está acontecendo, e, do outro lado, aquilo que também motiva as pessoas a virem para esses atos é a depreciação das condições econômicas, né? Todo mundo está sentindo, em alguma medida, o impacto da inflação, que nesse mês alcançou os 2 dígitos. A gente não tinha 2 dígitos, né, Ricardo? Desde o final do Plano Real, né? Então, acho que sim. E, Ricardo, como a alta da inflação tem refletido na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras? Os sindicatos têm conseguido negociar os reajustes salariais nas convenções e acordos coletivos de trabalho? Olá. Hoje o primeiro programa Conexão Espírito Santo, num dia emblemático, né? 30 de setembro, comemorado o Dia da Muqueca. E a muqueca capixaba é um patrimônio imaterial do povo capixaba, do povo do Espírito Santo. Meu prato predileto, aliás, sendo capixaba. Sobre as consequências da inflação na vida do trabalhador e da trabalhadora, é inegável, né? A depreciação do poder de compra que a inflação provoca, né? E, com isso, a depreciação da qualidade de vida, da condição, inclusive, alimentar, né? A inflação provoca tem uma consequência, inclusive, na garantia de segurança alimentar aos trabalhadores. Todos os dias nós estamos vendo notícias de pessoas que se queimam porque não têm dinheiro para comprar o gás, pessoas que estão na fila do osso, né? Pessoas que perderam completamente a capacidade de se alimentar, como garantido aí pela nossa Constituição Federal e previsto, inclusive, nas convenções da FAO, né? Nas convenções internacionais da FAO. É uma situação que degrada a vida de qualquer pessoa, né? E esse quadro não tem sido fácil, porque a situação jurídica não tem permitido negociações coletivas vantajosas para os trabalhadores e negociações coletivas que venham a pelo menos mitigar esse problema. É claro que algumas categorias organizadas, com grande poder de mobilização, têm condição de negociar com seus patrões
condições de trabalho de forma a mitigar esse problema. Mas hoje em dia, não, tem sido difícil. Hoje, por exemplo, por acaso, eu fiz um recurso de uma categoria que estava sem reajuste salarial desde 2017. Imagina isso. Desde 2017, um trabalhador tendo seu poder de compra corroído pela inflação que, como disse o André, hoje alcança os 2 dígitos. Né? Nós que somos aí dos anos 80, vivemos o processo inflacionário e a loucura, né, na economia que esse tipo de processo provoca. É um horror, né, e é uma consequência desse governo que está aí, né, que não soube lidar com os problemas da pandemia, e os problemas econômicos são um deles, né, e eu acho que o dia 2 é um grande dia para a gente demonstrar essa insatisfação e tudo indica que a população, indignada do jeito que está, vai se mobilizar em torno do dia 2 pela campanha Vacina no Braço, Comida no Prato e Fora Bolsonaro, que é isso hoje que importa. E hoje em dia a gente sabe como é difícil organizar uma greve, né? Principalmente na iniciativa privada, muitos trabalhadores e trabalhadoras têm medo até da palavra greve, embora seja um direito garantido pela Constituição. Os patrões colocam medo nos trabalhadores e organizar as greves e fazer com que as categorias entendam que é um direito e uma ferramenta para conseguir reajuste salarial e outros direitos garantidos pelas convenções e acordos coletivos de trabalho. Cabe ao sindicato organizar e informar a categoria sobre isso também. Nesse sentido, André, como andam as decisões no TRT do Espírito Santo? Têm sido favoráveis aos trabalhadores? Aliás, a gente não pode nem dizer que isso tenha sido decorrente agora. Na verdade, com a reforma do Judiciário lá em 2004, o tribunal passou algum tempo conhecendo de dissídio sem a necessidade do comum acordo. Mas hoje, o tribunal só tem conhecido dissídios quando tem comum acordo, mesmo porque isso tinha criado um problema que era ganhar em primeira instância e o recurso ordinário ia para Brasília e às vezes a categoria tinha a expectativa de receber um benefício que não iria receber. Eu, Ricardo, desde daquela época, inclusive algumas vezes fui criticado por isso, eu dizia, não vou entrar mais com dissídios coletivos, porque eu não quero criar expectativa nas categorias de que vão solucionar a questão no judiciário. E dizia, sem greve a gente não vai ter possibilidade nem de dissídio nem de aumento. Eu insisti muito nessa tese por aqui, sabe? Até, infelizmente, a minha posição foi reconhecida, porque os tribunais só têm reconhecido os dissídios, ou quando temos a greve, ou no caso do dissídio com comum acordo, que é quase impossível acontecer, né? Talvez fique em qualquer coisa residual num comum acordo, mas basicamente os dissídios têm sido conhecidos na situação de greve. Isso é importante, porque com a depreciação das condições econômicas decorrentes do aumento da inflação, os trabalhadores vão ter que se reorganizar, como o Ricardo disse, para voltar a exigir os direitos e, inclusive, impor à empresa, através da autotutela, que é o mecanismo da greve, para conseguir impor suas condições. Agora, tem categorias, Ricardo, como você disse, que estão mal organizadas, e tem outras que foram destacadas das categorias originárias, por conta do processo da terceirização, que sequer estão organizadas em sindicato. Sequer se sabe onde elas devem se organizar. Ou estão no sindicato genérico da prestação de serviço, quando a categoria real ou econômica a qual eles estão ligados, a qual eles prestam serviço, é uma categoria riquíssima, como, por exemplo, dos bancários. Os bancos riquíssimos, com trabalhadores bancários reconhecidos, mas também trabalhadores terceirizados que participam desse ciclo da atividade econômica bancária, mas que não têm direito a ser representado pelos sindicatos bancários e a se valer dos acordos coletivos, por exemplo, que os bancários negociam, né? Então, nós estamos numa situação muito ruim. Vai ser muito trabalhoso, especialmente para nós advogados de trabalhadores, enfrentar esse momento. E em Brasília, Ricardo, como têm sido as decisões do TST? Elas estão favoráveis aos trabalhadores?
Olha, falar em decisões favoráveis para trabalhadores e trabalhadoras é um tema muito amplo, né? Porque os processos que chegam aqui no TST são muitos dos mais diversos temas, né? Hoje, por exemplo, podemos destacar um processo que foi julgado, inclusive, sob o acompanhamento do nosso escritório, de um jogador de futebol de um determinado time que faleceu durante o treinamento. Então, ele tinha um problema pré-existente, congênito, de coração, se eu não me engano, mas o fato é que, nesse processo, está sendo cobrada a responsabilidade do time de futebol, tendo em conta que esse trabalhador foi contratado, foram feitos testes, exames médicos, mas ninguém se preocupou em avaliar essa condição física ou se havia algum problema pré-existente congênito relacionado com a saúde desse trabalhador, e esse problema existia de fato e o levou a óbito. Então, hoje, no julgamento na SDI 1 do TST, que uniformiza, né, a jurisprudência interna do tribunal, por 6-5, a SDI entendeu que o time de futebol deveria sim ser responsabilizado pelo infortúnio do trabalhador em benefício da sua família, dos seus herdeiros, enfim. Mas dentro desse tema dos dissídios coletivos, né, do dissídio coletivo como um instrumento para se mitigar aí uma perda salarial, pleiteando aí um dissídio coletivo de natureza econômica, para se ganhar aí um reajuste relacionado com a inflação e tal, tem sido... o TST não tem sido um ambiente privilegiado para isso, justamente por conta dessa reforma que houve na Constituição e que estabeleceu que o dissídio coletivo só é possível, esse dissídio coletivo de natureza econômica, né, se houver um comum acordo entre o trabalhador e o empregado, entre o trabalhador e o empregador, né? Se não houver, os dissídios coletivos são extintos, como de fato estão sendo extintos, como bem falou o André. É necessário, de fato, a orientação do André é corretíssima, né? As direções sindicais, os trabalhadores devem entender que só a mobilização, só o movimento grevista, como medida última, né, pode garantir aí um reajuste, um benefício para esses trabalhadores. Há necessidade de mobilização, sim, hoje em dia, principalmente em torno do processo inflacionário, né? Nós brincamos, às vezes, falando que estamos voltando aos anos 80, né? Muitas vezes falam que estamos voltando ao século XIX. E, de fato, boa parte das mobilizações sindicais que foram feitas no final dos anos 80, meados dos anos 80, né, depois da redemocratização, foram feitos em torno justamente da caristia, né? Hoje é uma expressão muito usada, né? Contra a caristia, reajuste já, enfim. E muito das mobilizações sindicais da época foram em torno da caristia provocada justamente pelos processos inflacionários. Então, assim, no campo dos dissídios coletivos não tem sido fácil. A orientação do André é correta. Os trabalhadores devem se mobilizar em torno de uma greve e a partir daí, se não houver uma negociação coletiva, que eles estarão legitimados para a propositura de um dissídio coletivo, né, de natureza econômica. Mas esse não tem sido a realidade. A mobilização dos trabalhadores hoje, como bem você falou, Isabelle, tem sido bem difícil, né? A degradação econômica, inclusive, atrapalha nesse processo de mobilização, mas nós não podemos perder esse foco. Há uma grande necessidade de mobilizar esses trabalhadores. Eu acho que essa nossa conversa aqui ajuda, inclusive, a entender isso, né? E, Ricardo, já que o dissídio coletivo está tão difícil, quais outras saídas temos para não prejudicar o trabalhador com a alta da inflação? A situação é muito nova, né? Porque o dissídio coletivo sempre foi um instrumento privilegiado para isso. Né? Além, é óbvio, da mobilização dos trabalhadores e a sua em torno do sindicato, né, para que os direitos fossem conquistados, mas mesmo assim, caso os trabalhadores organizados não obtivessem grande resultado na negociação coletiva com os empregadores, eles poderiam buscar aí
a saída do dissídio coletivo no âmbito dos tribunais regionais ou no TST, né, pleiteando essa recomposição. E então, assim, é um cenário muito novo, né? O processo inflacionário retoma agora com força e há anos, né, o brasileiro não convive mais com essa realidade, né? Então, as assessorias jurídicas, né, os sindicatos vão ter que atuar aí de forma criativa. É claro que sempre a saída primordial é o direito constitucional do trabalhador à greve, né? Caso não obtenham aí um bom resultado, uma negociação coletiva, se mobilize em torno do sindicato com a finalidade de se organizar uma greve. Mas caso não consigam, no campo do direito civil, por exemplo, existem algumas saídas, né? Se a gente estivesse falando de um contrato normal, regulado pelo direito civil, né, a teoria da boa-fé relacionada com a alteração das circunstâncias permitiria uma intervenção do judiciário para que esse contrato fosse recomposto, né? E a gente vê que os empregadores reajustam seus preços com liberdade. E isso, inclusive, é um dos motivos do próprio processo inflacionário. Mas eles, apesar de fazer isso com seus preços, com seus produtos, né, os produtos, inclusive, produzidos por seus trabalhadores, não reajustam a remuneração dos seus trabalhadores, aprofundando aí a mais-valia, enfim, né, aprofundando o lucro, né, embutido no trabalho da pessoa trabalhadora. Então, assim, no campo do direito civil, por exemplo, poderia-se pensar na possibilidade de pedir ao judiciário uma intervenção aí do juiz, né, uma decisão condenatória com base no princípio da boa-fé e do campo daí da alteração das circunstâncias, para que esse contrato fosse realinhado, resgatando aquele poder de compra que ele tinha original, né, perdido aí pelo processo inflacionário. E também o André, da mesma linha, também tem já estudou alguma coisa no campo do direito do consumidor, né, André? Isso. Ricardo, Isabelle, veja só, é engraçado isso que você está falando, é importante, cara, porque a gente é acostumado a pensar que não pode, de forma nenhuma, alterar o valor de salário que não seja através de negociação ou dissídio coletivo. Mas veja, a gente tem na Constituição, em vários dispositivos constitucionais, dizendo que o valor social do trabalho é um valor fundamental constitucional. Permite-se que você, por exemplo, altere o valor do contrato de um prestador de serviço da administração pública ou de um contrato de aluguel através da via judicial, né, para recomposição do valor do contrato, mas não permite que o trabalhador possa fazer isso. E a gente não está falando de aumento, onde de reposição inflacionária, para que o valor seja igual àquele que compra a mesma quantidade de bens que comprava um ano atrás. E aí, no direito consumidor, o trabalhador, ele também é o consumidor, né? Ele está do lado da relação de consumo e às vezes é até o empregado dessa empresa que presta o serviço ou que vende o bem. Tem lá no artigo 6º que é direito fundamental do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou a revisão em razão de fatos supervenientes que tornem excessivas e onerosas, que é justamente o que você está dizendo, né? Quando o contrato se torna excessivo para uma das partes, é direito do consumidor, por exemplo, a revisão desse contrato. E no inciso 12, nesse mesmo dispositivo que é o artigo 6º, eu li o inciso 5º, vou ler agora o inciso 2, a preservação do mínimo existencial. 2 direitos que são garantidos ao consumidor, ao cidadão como consumidor: repactuação dos contratos que, por fato superveniente, tenham se tornado onerosos. No nosso caso, é o fato de que o salário se tornou muito baixo para pagar aquilo que é necessário para a vida do trabalhador e da sua família. E no outro, a preservação do mínimo existencial. Eles estão falando de 2 direitos que nós temos como consumidores, mas não temos como trabalhadores. É estranho isso, né? É estranho essa tutela. E a gente vê, às vezes, que
enfim, eu acho que fica claro, né, às vezes, mas eu acho que fica claro a má-fé nessa relação, justamente porque o empregador recompõe os seus preços, mas não recompõe o salário dos seus trabalhadores. Então, tendo a inflação como um elemento de alteração das circunstâncias nesse contrato de emprego, de trabalho, né, haveria aí um direito do trabalhador em ver a sua remuneração original lá, contratada, recomposta pela inflação. Como bem falou o André, não é aumento, nós não estamos aqui a falar de aumento salarial, mas de recomposição da perda inflacionária. Poder de compra, né? Poder de compra. É isso aí. Poder de compra, né? Bom, vamos mudar agora um pouco o clima do programa, agora que a gente já está encerrando. Eu queria saber dos nossos convidados, que são 2 capixabas, dicas sobre o Espírito Santo. Pode ser dicas culturais, gastronômicas ou lugares para ir. Eu quero saber quais dicas vocês têm. Começa aí, Ricardo, senão fica muito fácil. Dica cultural, eu sugeriria um show ao vivo do Zé Moreira, irmão do André, um grande músico capixaba, mas temos o forte da nossa cultura gira em torno da culinária. Então, assim, hoje, sendo o dia da muqueca, eu não posso deixar de fazer uma referência ao nosso carro-chefe, né, da nossa cultura, a muqueca capixaba, que é considerada um patrimônio imaterial do Espírito Santense, né? O Espírito Santo é rico em cultura, nós somos um estado que teve uma forte tradição vinda da colonização dos italianos, alemães, mas também temos a nossa cultura tradicional vinda da população negra, da indígena, principalmente, e daí a muqueca, né, que junta os elementos da panela de barro, do azeite, do tomate, do coentro, vindo de Portugal. Enfim, isso faz essa mistura toda, inclusive, que é bem retratada na vinheta do nosso programa, né? Mas, saindo um pouco do lugar comum, né, da muqueca, que o Espírito Santo é muito conhecido, mas ainda na linha da culinária, eu não posso deixar de citar o café do Espírito Santo. Nós hoje estamos sendo conhecidos aí por termos cafés de excelente qualidade, né? O Espírito Santo produz sempre um café do Espírito Santo estará entre os top 5 dos cafés arábicos do Brasil, e principalmente naquela região lá da Serra do Caparaó, né, que tem lá o Pico da Bandeira, os cafés são plantados a mais de 1.000 metros de altura. Então, assim, visite o Espírito Santo, coma a muqueca na beira da praia, suba a serra e tome um café lá em Dores do Rio Preto. É uma recomendação que eu faço. Agora eu tenho que fazer não é nenhuma, nem se trata de uma correção, mas uma adição. Também o conilon do Espírito Santo é um conilon especial. No sul do estado, porque a gente conhece o arábica, porque eu acho que o arábica é o café que ganhou maior expressão entre esses cafés especiais, né? Tem que ser plantado acima de 600 metros, com condições climáticas muito específicas. E o conilon é um café mais bruto, né? Um café mais resistente, então ele é plantado em espaços, né, mais próximo do nível do mar, com mais calor e tudo mais. Mas existe uma cooperativa no sul do estado, em Muqui, se eu não me engano, que está produzindo café conilon de qualidade. Então tem uma disputa aqui, inclusive, na briga entre os cafés de alto, né, de tipo arábica, de regiões altas, com o café conilon, que era feito aquele blend aqui, né? O Ricardo sabe que a gente aqui se exporta muito café, né? Então era feito aquele blend de conilon e arábica, que era o café tipo exportação do Espírito Santo. Agora isso virou assim, separou essas duas qualidades de café e tem café conilon também muito bom. Então quem quiser vir conhecer café, venha ao Espírito Santo, né? Tem de tudo aqui. Mas a minha dica, eu vou falar o seguinte, do ponto de vista para acompanhar a muqueca de cara, tem que falar da torta capixaba, né? A muqueca é uma comida que a gente come a qualquer tempo, né? Peixe tem que estar fresco, você tem um peixe fresco, e aí vai a maior variação possível de peixe, dos peixes mais caros como badejo
e roubá-lo até o peixe mais barato para quem não tem, né? Tem dinheiro, compra um peixe mais barato, e a muqueca, ela é da mão do cozinheiro e da cozinheira, né? Então, a gente sabe que isso é um prato que passa por todas as classes sociais do Espírito Santo. E tem a torta capixaba, que essa se come normalmente na Páscoa. A tradição da Páscoa no Espírito Santo é diferente de tudo quanto é lugar no Brasil, porque a torta é a substituição da carne durante a sexta-feira da Paixão, né? Então você não come carne e come a torta capixaba, que é uma torta feita também com frutos do mar, palmito, palmito desfiado, seco, que a torta é uma semana para fazer a torta, né? A torta não é feita num dia, você tem que comprar. É um evento. É um evento de família, inclusive as famílias se unem para poder fazer montar a torta capixaba, e ela começava, hoje não tem mais, mas começava comprando o palmito na Ponte Seca, que você lembra, da Vila Rubim, né? Então, era uma ponte que antigamente tinha, o mar passava por ali, mas depois de uma das expansões da cidade, ela ficou seca e era o local onde os vendedores de palmito levavam o palmito para ser vendido. Então, as famílias iam lá, compravam palmito, compravam bacalhau, compravam coentros, né, os temperos na Vila Rubim, no mercado da Vila Rubim, e levavam para casa para fazer isso, que era um encontro. Todo mundo participava, das crianças aos mais velhos, todo mundo participava da confecção da torta. E aí eu vou deixar como ponto cultural a visita ao mercado da Vila Rubim. O mercado foi reformado, não é mais aquele mercado da minha época de criança, que era um grande mercadão com barraquinhas, assim, era um mercado parecido com aquele mercado do Ver o Peso lá do Pará, né? Era mais parecido com o modelo daquele. Hoje é um mercado mais com lojas de separadinhas, assim, mas ainda tem ali a tradição da venda dos temperos, do peixe, das ervas. Tem muito lugar de erva ali onde você compra erva para as coisas mais variadas. Tem a questão, inclusive, religiosa, lojas que vendem material religioso para as religiões de matriz africana. Então, o mercado é assim, o centro do crescimento ali da cidade de Vitória, perto do porto. Então, tem tudo a ver com o que seria a Vitória inaugural, né? Como a cidade cresce em torno do mercado. E o Ricardo sabe, a gente aqui diz, quando a gente está, por exemplo, eu moro mais afastado do centro da cidade, a gente diz que a gente vai para Vitória, né? É como se a gente não estivesse em Vitória, né? Você vai onde? Eu vou em Vitória. Vou em Vitória e ir para o centro da cidade, né? Ir para o centro da cidade. Então, esses são os costumes aqui. E, então, a primeira coisa, para quem quer ver a Vitória, ver o Espírito Santo, é conhecer a Vila Rubim, conhecer o mercado da Vila Rubim, porque daí você vai ser inaugurado, introduzido na cultura capixaba. Bom, estamos chegando ao final do programa. Muito obrigada, Ricardo e André, pela participação. E na próxima semana teremos o segundo episódio do Conexão Espírito Santo. Siga as redes sociais da LBS, que estão na descrição do vídeo, e também ative o sininho no YouTube para receber as nossas notificações. Até a próxima!